Enquanto na cicatrização, a gente vai ter um processo onde o tecido lesado ele vai ser substituído pelo tecido conjuntivo vascularizado e a sua função vai ser remendar a lesão e não recuperar a sua função, o que é diferente da regeneração, aonde vai haver uma proliferação de células ou tecidos que vai substituir ali as estruturas perdidas. E sim, na regeneração, sim, que vai ser feita a recuperação da função. Enquanto na cicatrização ela vai agir mais em tecidos, vai ocorrer mais em tecidos permanentes, a proliferação, na maioria das vezes, acontece em tecidos lábeis e estáveis. Já que você trouxe isso, existem tecidos que regeneram na gente? Sim, na fase embrionária. Não, tirando isso. Falo depois que a gente nasceu. Tem tecido que regenera? Qual? Fígado. Tem mais algum outro? Pele. Nossa, fígado. Tô tentando lembrar qual é o outro. É que a medula óssea se a gente for pensar no osso, que ele tem que ele faz calócito, que ele faz a cicatriz, aí a medula, tipo, é uma coisa que a gente, sei lá, não vê, né? O fígado sim, e tem outro órgão que a gente regenera, que eu não estou me recordando. Não, pode o fígado. Mas o fígado talvez seja o grande. Tanto que existe possibilidade de transplante hepático parcial por conta disso. Apesar de que ele não deve regenerar completamente. Eles têm uma capacidade maior. O tecido muscular mesmo tem capacidade de regeneração. Como? O tecido muscular mesmo tem capacidade de regeneração. Só que ele precisa de fatores frequentes. Eu acho que eu vou discordar. Regeneração é regenerar totalmente, sem cicatriz, sem ter fibrose. Você falou tecido muscular liso? Pois é, só que aí você tem que pensar, por exemplo, quando eu penso em tecido muscular liso, o primeiro lugar que eu penso é intestino. Onde que você pensou? É que tecido muscular liso é isso, é aquele tecido visceral, o tecido, o musculinho, são músculos normalmente que não são músculos palpáveis, músculos de fato que tenham substância. Os micromúsculos ciliados, os micromúsculos dos pelinhos. Então, o grande músculo liso que eu penso realmente é uma musculatura intestinal da peristalse. E a gente vê muita cicatriz, inclusive brida nada mais é do que uma fibrose cicatricial. Ontem, poxa vida, não filmei. Ontem eu fiz a primeira remoção de queloide da minha vida. De queloide? Foi na verdade porque o paciente me convenceu, que não tinha nada a ver com eu fazer aquilo ali, não. Mas assim, eu nunca tinha. Aliás, tinha já. Mas quem vai falar de queloide vai falar, provavelmente, imagino, como que tira queloide? Qual é o tratamento ideal do queloide, assim por cima? Sim. Então. E eu sempre falo, uma coisa que eu falo, mas na prática eu nunca tinha feito. E aí eu fiz ontem. Vocês não têm ideia como é duro. O queloide, com bisturi, eu tinha que colocar força, não cortava. É como se fosse uma borracha dura, seca. Que a lâmina do bisturi não corta direito. Mas tá joia. É só para vocês terem isso em mente, que a gente infelizmente não consegue regenerar. Tirando o fígado, a grande maioria dos nossos tecidos sofre cicatrização e por isso que é importante. E por isso que é importante aumentar a cicatrização além da pele. Qualquer outro órgão nosso sofre cicatrização se sofrer uma agressão. Então, esquece que isso aqui, cicatrização, é só da pele. Isso aqui é a cicatrização de uma estenose laríngea, de uma víscera abdominal manipulada. Qualquer região do nosso corpo que sofreu um traumatismo não precisa ser um trauma mecânico, como um mecanismo traumático mecânico mesmo.
uma ferida, uma inflamação, uma infecção. Tudo isso aí vai causar um trauma e todo o processo inflamatório, até a doença autoimune causa uma inflamação. E toda inflamação vai cicatrizar. E potencialmente toda cicatrização, dependendo da sua intensidade, pode ser normal, menos intensa, mais intensa ou até patológica. As fases da cicatrização, elas são distribuídas em 3 fases, onde a primeira é chamada fase inflamatória, a segunda é proliferativa e a terceira fase é chamada de fase de maturação ou de remodelação. Fase 1, a inflamatória, ela vai ocorrer no momento exato da lesão e vai durar cerca de 3 dias. O primeiro sinal que a gente vai ter ali é a hemostasia, onde vai ocorrer um coágulo para fazer como se fosse tapar aquela ferida, aquela região lesada. E ali junto vai chegar substâncias sinalizadoras de infecção, que são, por exemplo, os neutrófilos, que eles vão agir naquela região como uma linha de defesa, a fim de combater a bactéria ou qualquer corpo estranho, agente estranho que esteja ali, como também limpar todo e qualquer resto celular que contenha naquela região que foi lesionada. Dentro de 48 a 96 horas após a lesão, aqueles monócitos que estão ali naquela região, eles vão se transformar em macrófagos e fazer o desligamento final. E a partir daí vai começar a dar início na secreção de fatores de crescimento, que é o VEGF, os principais, né? São o VEGF, o TGF e o PDGF, que vai entrar para a próxima fase. Só um pouquinho. Vocês por acaso acharam os videozinhos que eu falei isso aí? Achou ou não? Hã? Sim. Vocês colocaram? Não. Então, o pessoal do grupo que não está apresentando, enquanto ela está falando, por favor, entra aí no YouTube e procura o videozinho disso aqui, porque pro resto do pessoal entender, tem uns videozinhos bem bons. Você já tem um jeito separado? Então, o pessoal do grupo, dá um jeito de procurar aí, bota lá no YouTube cicatrização, que aí mostra o videozinho, o trauma, a migração das plaquetas, bem bonitinho para mostrar no final pro pessoal. Tá. Essa aí é uma imagem de uma lesão onde tem essa interrupção entre essas duas. Integridade. Isso. Solução, quebra da solução de continuidade. Exatamente. Aí eu descrevi ali para poder ficar melhor para todo mundo entender as regiões que até onde foram atingidas. E a gente, não sei se no telefone dá para ver melhor, mas ali nas bordas das lesões elas estão bem avermelhadas. Isso é o resultado da coagulação que ocorre. E essa parte, não tem um apontadorzinho aí não, vermelho? Aqui. A professora pegou mais rápido, Ricardo. Obrigada. Aqui, essas bordinhas aqui avermelhadas são resultados da coagulação e a parte abaixo, onde está mais lilás, mais roxinho, é devido à vasodilatação, que é feita nessa região, onde a gente caracteriza por hiperemia. Eu ia falar o nome dos lugares, mas vocês estão vendo, não precisa. Não seria vasoconstrição no primeiro momento? Por isso Sim, que no fica primeiro momento, estereótipo. sim. Volta só uma coisa, só para... Eu vou tentar, eu sei que eu atrapalho, mas eu para tentar acompanhando o raciocínio. Observa ali, ó. No primeiro momento, então, teve essa migração, hemostasia. A primeira coisa tem que parar de sangrar. Não tem ferida que cicatriza se ela continua sangrando. E por isso que hematoma e sangramento ativo é uma coisa ruim. Por isso que não tem que parar de tomar corticoidrel, essas coisas. Porque se sangrar, não começa, atrapalha, prorroga a cicatrização. E olha lá, 48 a 96 horas, aquelas células vão comer
lembra lá do packzinho lá, como é que é? Pac-Man. O macrófago vai, como Pac-Man, lá no meio da ferida, comer os restos de bactérias e começa a comer as outras coisas. Ele começa a fazer a limpeza da ferida. E por isso, corta o dedo. Vai ficar mais avermelhado, inflamado no dia ou 2, 3 dias depois? Olha lá por quê? 48 a 96 horas. Para que essas células cheguem, a inflamação, os fatores, as citocinas têm que ser ativadas para que haja, no primeiro momento houve a vasoconstrição para parar de sangrar. E depois tem uma vasodilatação, porque senão não chega as células lá no local. Então, para que facilite essa chegada das células, tem essa vasodilatação. E aí, por isso que fica vermelho, por isso que fica quente. Lá, 48, 96 horas. Por isso que toda cirurgia eu falo para o paciente, amanhã vai estar mais inchado. Tá? Então, tentem fazer esse raciocínio do que ela está falando, a gente transferindo para uma ferida, para uma cirurgia. O que está acontecendo naquelas fases ali? Aqui na região do tecido conjuntivo é onde vai ocorrer o edema, porque vai ter um acúmulo de líquido intersticial devido à alta permeabilidade da membrana basal. E isso tudo que acontece é resultado da resposta inflamatória que foi mencionado lá atrás, que foi ativada. Na fase 2, a proliferativa, ela vai ocorrer a partir do 4º dia, que pode se estender até mais ou menos a 2ª semana. Ela é caracterizada por quatro eventos. A primeira epitelização, onde se a membrana basal ela for lesada, as células epiteliais que estão lá naquela bordinha vermelhinha, elas vão migrar na intenção de fazer a proteção, uma barreira protetiva, protetora. Na angiogênese, ela vai ser estimulada pelo fator necrosante tumoral alfa, e ela vai ser responsável pela proliferação do endotélio vascular, pela formação de novos vasos. E na formação de tecido de granulação, que também é um evento que ocorre dentro dessa fase, essa formação de tecido de granulação é a principal dentro dessa fase proliferativa. É nela onde os fibroblastos dos tecidos vizinhos, os tecidos adjacentes, eles vão migrar ali para a região da lesão e lá vão ser ativos através desse PDGF-12. E o TGF-beta vai estimular esses fibroblastos a produzirem o colágeno tipo 1, que é um colágeno mais resistente, e transformar o fibroblasto em mioblasto. Lembrando que o mioblasto é o que é responsável por fazer a tração daquele fechamento da ferida. E o último evento que ocorre é a deposição de colágeno. Nesse momento vai sendo depositado o colágeno tipo 3, que ainda é um colágeno fraco, é um nome que eu... Não é o contrário? Um é mais fraco, tipo 3 é o que é substituído e é o que fica definitivo? Não estou te estudando isso, pessoal. O 3 é imaturo e aí depois vai para o 1. Então, sim, professor. Concordo plenamente. Foi digitação aqui apenas. Não, ali tá certo, sabe? Ali tá certo. Só quando tu fala, na tua fala aqui, primeiro colágeno a ser depositado é o tipo 1, beleza? Sim. Só que ele é o colágeno mais fraco, é aquele colágeno ali do improviso pra gente... Ele vai ser substituído pelo colágeno maduro, que é mais resistente, que daí é o tipo 3. Foi só no teu raciocínio. Então eu falo ali tá certo. 3 por 1 mesmo. E vai ter uma digitação no próximo também, então, se for assim. Tá errado, tá, vai. Aí eu coloquei que na fase de remodelação, que é também chamada maturação, ele vai ocorrer após os 21 dias da lesão e ele pode perdurar ali até um ano. Porém, aqui eu tinha compreendido, lógico, que o tipo 1,
ele substituiria o tipo 3. Então, aqui vocês desconsideram, meu teclado estava viciado aqui. E aqui o colágeno tipo 3, ele vai substituir o tipo 1. E com isso, vai ocorrer o aumento da resistência da ferida. Os fibroblastos e os leucócitos, eles vão então secretar a colagenase. Essas colagenases aqui vão ser responsáveis por fazer a lise da matriz antiga. E quando ocorre o sucesso na cicatrização? Quando ocorre finalmente um equilíbrio entre a síntese dessa nova matriz e a lise da antiga. Aí sim, uma cicatrização de sucesso. Certíssimo. Volta só um slide. Proliferativo, lá, ó, de 4 dias a 2 semanas. Quero que vocês entendam que essas fases, apesar aí do livro e porque é a Marina, né? A Marina ter trazido assim, bonitinho como está no livro, que elas não necessariamente duram de fato isso aí, que a gente vai ter fatores que vão retardar ou acelerar, e que não é essa proliferativa não vai começar só quando a inflamatória terminou. Sim. Que elas meio que vão se sobrepondo, se misturando, que é algo dinâmico que acontece ao mesmo tempo. Mas que essa fase aí seria uma fase intermediária da cicatrização, que é aquele período lá, o que a gente falou de fístula, que fala de, tem que esperar tanto tempo para tirar o ponto. Por quê? Você tem que esperar um pouquinho dessa fase de proliferação, porque na fase de proliferação, ó, volta mais um. Inflamatória. Então entenda a inflamatória como a fase que cortou, eu tenho que fazer parar de sangrar no primeiro momento, eu tenho que limpar minha ferida num segundo momento, que ainda é nesse momento aí, e eu tenho que começar a ativar a cascata de inflamação, porque eu dependo da inflamação, inclusive para proteger essa minha ferida, para facilitar a migração de tanto de célula que vai comer detrito, como célula imatura que vai se transformar nas outras células que vão começar a produzir novo tecido conectivo, tecido de cicatrização, né? Então, 3 dias. Aí depois passa para frente lá. Aí a proliferativa. As células, já chegaram, estão chegando e vão ser estimuladas a se transformar e a produzir. Então, produzir colágeno, produzir pequenas fibras musculares, fibras de tecido conectivo, que é o colágeno, imagina uma obra, uma parede, quebrou, caiu, tacaram uma martelada lá, amarrecada na parede. Então, primeira coisa, a gente vai tampar com a lona, porque vai chover, você não quer que entre aquela chuva. Então, você foi com a lona. Foi aquela primeira fase de estancar sangramento. Aí tu tem que começar a estruturar aquilo ali, quero dar uma reforçadinha. Boto lá umas madeirinhas vagabundas, uns galinhos vagabundos, só para aquela lona não ir embora com a velocidade do vento. Aí agora não, tu quer proliferar um negócio decente mesmo. Aí você começa a estruturar, colocar as madeiras mais bonitinhas, fechando bonitinho. Então imagina que essas madeirinhas que você vai encher essa parede que está quebrada, o colágeno, aí tu vai passar massa, cimento, vai começar a preencher. Essa é a fase proliferativa, que aí tem várias coisas ali que ela falou, né? O colágeno, o fibroblasto. Fibroblasto é uma célula que vai dar origem a tecido fibroso. Tem o fibromioblasto, inclusive. Então, ele é a mesma célula que ora vai se diferenciar para produzir colágeno e outra hora ela vai se diferenciar para produzir músculo. Porque é importante um pouquinho de cada dessas substâncias na cicatrização. E para que é esse colágeno, esse músculo? A ferida tem que fazer retração. Na ferida não é um buraco grande, então é mais difícil cicatrizar um buraco grande. Então ela faz aquela contração para o buraco ficar menor e facilitar a cicatrização. E aí
tem que tampar, né, aquela primeira fase, ó, epitelização, então forma a camadinha lá de cima. Angiogênese, eu preciso de novos vasos na região, preciso passar um cano nessa parede de novo. Até esse cano, a princípio, não é estruturado, é uma mangueirinha vagabunda, e depois, até esses canos, esses novos vasos vão criando estrutura, vão criando parede de mangueira, ou parede de cano, porque no primeiro momento o intuito é só fazer chegar essas células, essa matriz nova, chegar aos trabalhadores. Depois não, você quer um cano estruturado para irrigar, para funcionar normal, tecido normal, né? E por fim, está terminando, aí ele começa a transformar o colágeno, material vagabundo do improviso, em material de verdade, estruturado, que é o colágeno mais firme, que é o colágeno tipo 3. Vai. E aí a remodelação... Oi? Eu não entendi aí, vai ser trocado tipo 1 por tipo 3? É o contrário? Então tá trocado tipo 3 por tipo 1. Tipo 3 é a primeira semana, depois some e fica só tipo 1. Pronto. Isso aí. Só que foi, na hora que ele foi digitar, a gente trocou. Tá certo. Não, o slide tá certo. O slide tá certo. Volta lá. Eu nunca passei frio. Ali, não, o próximo tá certo, esse aí tá trocado então. Porque esse aqui primeiro fala tipo 1, ó. Tá. Não, aqui tá errado. Tá, vai. Tá certo. Bom, entendam, era um colágeno vagabundo e agora um colágeno bom, depois a gente, segunda galera, tipo 3 primeiro, transforma em tipo 1 depois. Então, tipo 3 é vagabundo. Não. Suíça Mágica. Procede, o tipo 3 é o primeiro mais frágil. Até o oitavo dia. Pronto. Inclusive, se você for comprar um produto lá de estética, de passar na cara, os ácido hialurônico, lá vai ter colágeno tipo 1, tipo não sei quando, nanã. É tudo balela aquilo ali, mas beleza. Até o produto de estética vende o colágeno. E aí, a remodelação, eu gosto muito de pensar no calo ósseo, que às vezes é mais fácil a gente entender quando a gente pensa no calo ósseo. Já viram? Não tiveram autópsia ainda, quando vocês tiverem, vocês vão ver que toda fratura gera um calo ósseo. E que esse calo ósseo nada mais é do que a fase proliferativa de uma fratura e que depois vai sofrer um remodelamento e vai ser reabsorvido. Alguém já teve uma fratura de tíbia aqui? Que a tíbia é o osso mais palpável, né? Então, um dia, se vocês virem alguém com uma fratura de tíbia, você passar a mão, vai ter um calombão lá. E depois aquele calombão nem sempre é totalmente reabsorvido, porque cicatrização. Mas pode ser reabsorvido por conta da fase de remodelação óssea. Tipo um queloide no osso? Hã? Tipo um queloide no osso? Não, é um calo ósseo mesmo, literalmente. Imagina, vou dar um exemplo. Uma vez eu comprei, viajando de carro, passando lá pelo Mato Grosso, sabe aqueles pássaros que vende, era um tuiuiu que vende na beira da estrada, de concreto, pescoção, aquelas garças. E aí na viagem chegou, ou foi aqui, não lembro, quebrou o pescoço do tuiuiu, que eu levei pro sítio. Quando eu cheguei outro dia, o tuiuiu tava parecendo uma... Não, ou ele parecia que ele tinha um bosse, ou que ele era, porque quebrou, meu sogro foi lá e encheu de durepox. E é isso, é aquela bola, é um calo, literalmente. Fica. Depois, quando a gente concluir aqui, o Eric vai colocar ali, calo ósseo, pra vocês verem. Então, esse calo foi criado justamente para dar o que meu sogro fez. Ele fez um reforço ali onde quebrou, só que foi um reforço grosseiro que não teve remodelamento. Então o calo ósseo ele serve para isso. Ele fixa ali até que aquela matriz ali de onde ocorreu a fratura transforme é claro que lá não vai ser colágeno, mas transforme aquele substrato que numa fratura óssea, o substrato de cicatrização começa com colágeno sim,
só que o colágeno não vai dar conta do osso que é duro, que é calcificado. Então, enquanto o osso não faz a calcificação dele lá de novo, fica aquele calo, e daí quando o calo resolveu o problema, ele é absorvido para ficar normalmente normal. E aí, ó, aumento da resistência da ferida, porque o colágeno, pronto, o colágeno tipo 1 é mais forte, substituiu o colágeno do tipo 3, tá? Pergunta para outra pessoa do grupo. A ferida cicatrizada tem a mesma força têncil que o tecido original? Não. Quantos por cento eles chegaram a ver? 80%. Então, lembre-se, por mais bonita que seja uma cicatriz, ela nunca vai ter a mesma força têncil que o tecido original. No máximo 80% da força têncil original, tá? E sei lá, às vezes eu fico pensando nisso de a pessoa vai fazer uma cirurgia porque ela, sei lá, hérnia inguinal ou hérnia incisional, uma hérnia abdominal, por exemplo. Por que teve aquela hérnia? Foi uma hérnia direta por fragilidade da parede e a pessoa quer fazer uma cirurgia para reduzir essa hérnia. Como que é isso? Bota o conteúdo herniado para dentro de volta e vai lá e dá ponto. Vai funcionar? Acende a luz, só uma parte da luz. Pode funcionar, mas sabe por que boa parte das hérnias recidivam? Porque o fator causal não é retirado. E qual é o fator causal de uma hérnia, por exemplo? Na maioria dos casos? Enfraquecimento envelhecimento, a parede enfraqueceu, mas normalmente não é só isso. O quê? Pressão abdominal o quê? Aumentada ou diminuída? Aumentada. Em que casos que eu tenho a pressão abdominal aumentada? Peso, esforço físico exacerbado ou gestação, mas você foi a grávida, é muito difícil. Eu desenvolvi essa hérnia porque eu estava grávida. A grávida fica ali, não pode triscar em nada. Mas tem outra coisa que é mais comum, Não, pode ter a incisional pós-cirurgia, mas eu falo assim, sem ser a incisional, a gente tem é mais comum acontecer hérnia em pessoas que pegam muito peso ou é outra coisa que aumenta a pressão intraabdominal. Obesidade. Presta atenção, se boa parte das pessoas que têm hérnia não é gordo, é obeso. Eu tenho não tá pegando peso, hein? Enfim, mas quem fez abdominoplastia, então deve ter muito, né? Porque dá um amarramento aqui. Então, só que aí a abdominoplastia ela não entra a aponeurose. Quando a gente está falando de hérnia, você tem, na verdade, a hérnia, de fato, ela é uma fragilidade da parede da aponeurose, que é a coraça grossa da gente, entendeu? A hérnia é a aponeurose, a coraça interna. A abdominoplastia, você só mexe em pele e tecido celular subcutâneo. A musculatura e a aponeurose que está profundo não mexe. Mas sim, uma pessoa que tem abdominoplastia, por vezes a abdominoplastia é associada a herniorrafia. O cirurgião plástico fala muito herniorrafia. Por quê? Porque o cliente dele é o cliente que tem hérnia. Então, antes dele fazer um abdômeno, ele resolve a hérnia internamente. O problema é que esse paciente, se ele não muda de estilo de vida, se ele não aproveita a oportunidade para dar um gás, por isso que a gente fala que a cirurgia bariátrica ela não é milagre. Ela vai te dar um gás, te dar condições para querer mudar, um incentivo, exatamente. E a pessoa que não muda a cabeça, só opera, ela vai perder a cirurgia. Ela vai voltar em lugar. Por isso. Na herniografia ainda usa aquelas telas? E aí é a outra coisa. Foi assim, como tinha um índice. Por que usa tela? Porque tinha um índice de recidiva grande. Por quê? É como eu falo para uma pessoa que eu estou prescrevendo pela primeira vez um tratamento de refluxo.
A parte mais fácil do refluxo é tomar remédio. Só que ninguém quer tomar remédio a vida inteira. E não é tomar uma caixinha de remédio, um mês, 28 dias, que vai fazer efeito. O mais importante é a mudança de hábito de vida. E eu perco 1 hora explicando isso. Tem hora que eu falo assim, não devia ter perdido esse tempo, porque é o mais difícil. As pessoas não mudam de hábito de vida. É mais fácil tomar uma caixa de remédio do que ter que largar o pão, fazer atividade física. E aí a mesma coisa para quem tem hérnia. E aí, sabendo disso e tendo que operar mesmo assim, aí casos de hérnias grandes, chance de recidiva, fraqueza muito grande, aí indica a tela para tentar aumentar a durabilidade da cirurgia. Mas mesmo assim, tem pacientes que recidivam mesmo com hérnia. Aí você vai ver, obeso. Eu tenho um tio que operou e final de semana, cachaça, churrasco, parará, não tem jeito, vai voltar e volta. E o pior é assim, a maioria dos pacientes que fazem hérnia por obesidade vai recidivar. Porque ele não vai mudar de hábito de vida. E ele não acredita, ele não confia que é isso que causou. É a mesma coisa que a pessoa que tem hérnia de coluna, hérnia de disco, que trava. Enquanto a pessoa não parar de fazer esforço físico, o problema é que muita gente trabalha, sobrevive daquilo ali. Paciente que tem hérnia magrinha, que vai ter também. Esse provavelmente foi por conta de esforço físico durante a vida. Só que aí você vai conversar com o cara, ele é pedreiro, não sabe fazer outra coisa, não sabe ler. Como é que vai falar? Tem que parar de fazer esforço físico. Então esse é um dos grandes problemas. Acharam o videozinho? Pronto. Tá, apaga de novo a luz. Então, ó, observa lá, hein? O trauma, ó, cirurgia normalmente nunca tem um trauma limpo, né? Porque não foi programado, sempre vai ter a lesão e as bactérias. Os neutrófilos lá começaram, neutrófilo e macrófilo, começaram a migrar do vaso para a região e por isso que faz o edema, ela falou. Por que é o edema? O vaso não deu uma vasodilatada ali, então os fluidos do vaso vão para o terceiro espaço. E aí faz o edema até para facilitar essa migração celular toda aí. Esse vídeo só está um pouco ao contrário, a plaqueta e o coágulo foi por último. Tenta achar outro, tem outros mais legalzinhos, procura aí. Esse aí está muito em inglês, era em inglês, ó. Cicatrização. Sempre os videozinhos em inglês são melhores. Ixi, mas eu... Não, só com cicatrização, mas vai aparecer. Sobe. Esses assim, ó, você vê que a imagem já é diferenciada. Soft tissue organs in the body repair injury through a multi-step process that begins A lesão vascular é o primeiro estímulo à hemostasia, é a própria lesão do vaso. Para um pouquinho, é que aí ele não mostrou. Imagina que eu tenho um vaso aqui que está funcionando, meu cano. Cortei. A primeira coisa que vai fazer hemostasia não é nem a migração da plaqueta. É a resposta neurovascular à contração. Aquele vaso, o cotinho do vaso faz assim. E quando vocês estiverem na cirurgia comigo, vocês vão entender por que a gente faz valsalva. Às vezes a gente corta ali, sangra. Só que se a gente põe a mão um pouquinho, para. Aí você tira a mão, não sangra. Aí eu peço para o anestesista, valsalva. Aí ele faz valsalva, aumenta a pressão intratorácica. A pressão intratorácica aumentada não deixa o retorno venoso acontecer para o coração e aí faz com que as veias fiquem bem engurgitadonas. Então esse vaso que para sozinho nunca é arterial. Por quê? Porque a pressão arterial é maior. Então se eu lesar uma arterinha, ela vai ficar sangrando, independente de eu apertar. Só que a veia não, ela tem uma boa complacência e tem essa questão aí de contração
vascular. Então, eventualmente, na cirurgia, na fase de hemostasia, quando eu olho, não está sangrando, mas tu vê uma boquinha de uma veia aberta. É aquela danada ali que está vasoconstrita pelo trauma e que daqui, quando o paciente dá uma tossida, quando a pressão subir, quando ele acordar, ela vai começar a sangrar. É o vaso que sangra depois. Por isso que eu peço valsalva, porque se ele está sangrando, eu quero ver ele agora que eu estou ali para ligar ele, e não depois. Porque acontece esse fenômeno de vasoconstrição só pela lesão. Você cortou um vaso, por isso que o dedo chega lá na UPA, já parou de sangrar, sangrou horrores lá na área do acidente. Quando ele chega, só por ter ficado assim um pouquinho, chega lá, você abre e nem está sangrando. Aí sabe quando é que vai voltar a sangrar? Quando vocês forem lavar, fazendo sepsia. Aí volta a sangrar de novo. Você fala, puta, não estava sangrando, voltou a sangrar? Por conta disso. Que essa vasoconstrição, e aí, claro, já tem migração de plaqueta, já tem alguma coisinha acontecendo também. Vai, coloca aí agora, vai ficar calado. Mast cells release histamine that dilates blood vessels and increases blood flow to the repair site. White blood cells, called neutrophils and macrophages, work to consume bacteria and remove damaged tissue and debris. As bacteria and dead cells are removed, the proliferative phase of wound healing begins. Fibroblasts build new tissue by secreting collagen that takes the shape of the original tissue. Coágulo, ocupando, fazendo a contração The final para phase of diminuir a ferida e a the tissue proliferação created by de matriz. fibroblasts matures and regains its normal function. Tem vídeo mais legal que esse ainda. Essa Pera. Essa foi uma cicatrização perfeita, né, professor? Não deixou marca de lesão. Tinha um. Sempre esses com essas caras. Vê aquele lesão vascular. Esse? Não, de baixo. O de lá, esse. Esse aí não, mas vamos lá. Na velocidade de revisão aqui também. Tá não. Tá. Ah, tá? Tá, eu tinha colocado que tava Ah, Maria. Ó, dá uma paradinha. Isso é interessante, porque é uma coisa que não é nosso dia a dia de lembrar, sabe? Então, eritrócito é o quê? A hemácia, né? Os leucócitos são as células de origem branca que vão, olha lá, CD4, CD8, linfócitos B, plaqueta, macrófago, que é a célula que vai comer, o Pac-Man, eosinófilo, ele faz a granulação, plasmina, fibrinogênio, fibrina lá, lembra das fatores de coagulação, fatores intrínsecos e extrínsecos da coagulação, fatores da via comum, beleza, vai. Presta atenção, parece besteira. Isso.
sangrando. Porque o coágulo ele é frágil, né? Você vai lá e retira, então ele começa a juntar a fibrina para tornar isso mais duradouro. Olha a casquinha da ferida aí. O eosinófilo também faz. É que esse videozinho aí tava falando só da coagulação, né? Não falando de cicatrização. Mas tem vários, gente. Use o YouTube a favor de vocês. Baseado Tem em fatos. muitos videozinhos. Professora, a senhora falou do negócio do calócio. Baseado em fatos reais. Imunologia e imunologia, não. O que é? Do calócio, né? É, mas peraí. Tenta achar outro videozinho aí, só que não, calma, se acalma. De cicatrização ainda. Esse aí é tudo coagulação, tenta ver cicatrização. Cicatrizou. Tá igual a minha. Você deu nada. Beleza, galera. Esse primeiro a gente viu? Não, pode, é mais bonito, é mais... Pode subir, pode subir, pode subir, pode subir. Não, pode subir. Pode pôr aquele do osso ali, vai, ele apareceu na nossa frente. Esse? É. Quando o osso se quebra, os vasos sanguíneos no seu exterior se unem, causando sangramento e a formação de um coágulo. O local inflama, mas em 24 horas as extremidades dos vasos pulmíneos são vedadas. Tá muito... Tem um aqui, professor, que não está mandando colocar aqui, que eles não é aqui também. Eita. Broken Bang. É o quê? Vai. How does broken bone heal? Traduzir. The bone is broken. That's called fracture. The fracture goes through different stages to achieve healing. Depois a diferença. It is a stage of hematoma from the fracture, followed by the stage of inflammation, followed by the stage of soft callus, followed by hard callus, followed by the remodeling. When the fracture occurs, there will be bleeding at the fracture site. This will be fibrin blood clot. The stage of hematoma is followed by the stage of inflammation. There will be a lot of cells, macrophages, and mesenchymal stem cells. The stem cells migrate to the fracture and form the granulation tissue and releases growth factors that helps
in healing the fracture and that helps in uniting the fracture together. God's and non-steroidal depresses RAX2, which is important for the differentiation of the osteoblast. The stage of inflammation is followed by the stage of soft callus. Soft callus will occur within 2 weeks. The amount of callus correlates with immobilization. The stiffer immobilization. Por isso que precisa da imobilização. Se você não imobiliza uma fratura, você não tem estabilidade desse calo, esse calo macio, né? E aí ele não vai se transformar em calo duro. E outra coisa, se a fratura também não está, ainda que ela esteja estabilizada, mas não está alinhada, o osso cola errado, porque vai fazer calo ósseo do mesmo jeito. Por isso que é importante fazer a estabilização o mais precoce possível. Mas ele pode, tipo assim, ter o osso fica um pouco torto, ele pode criar. Arrumando não. Não. Ele só vai colar. Por isso que é um absurdo que acontece ali no João Paulo. Que as pessoas chegam com fratura e ficam esperando uma vaga pro base, sabe Deus por quê, eternamente. E aí quando vai operar no base definitivo, 1, 2, sei lá quanto tempo depois, tem que refraturar para tentar voltar a alinhar o que era antes, porque já cicatrizou. E já cicatrizou errado. Sozinho? Então não tinha. Você tinha feito uma fratura alinhada. Sua fratura não era desalinhada, porque senão não tinha voltado normal para tanto não. Você quebrou 2 vezes? Não? Vai. What is secondary bone healing and what is primary bone healing? Secondary bone healing is healing through cartilage formation. Rapaz, isso aí foi de vídeo ou foi colocou? Formation of cartilage, which later on Mas a opção do YouTube? calcification. In primary bone healing, you will find osteoid instability, and it's called eversion remodeling, cutting cone remodeling, or intramembrane healing. That occurs when the fixation is rigid and when the bone is fixed with plates. Secondary bone healing will occur when the fixation is not rigid, such as with a cast or an intermedullary rod, and there will be endocardial ossification, subcartilage, type 2 collagen. In primary bone healing will be type 1 collagen. Bone is formed first before cartilage. The bone takes number 1 collagen, and the cartilage takes number 2 collagen. Stage of hard callus. Eu acho que tá bom. Eu só queria exemplificar, porque o osso já é uma outra estrutura. Depois você vê com o Renan lá em ortopedia. Mas vocês entenderam que é o mesmo princípio de hemostasias, proliferação, colágeno imaturo, até que depois ele substitua e remodela na fase tardia. E aí a fase de cicatrização, ela vai, eles botaram ali 1 ano, mas ela vai até 2 anos muitas vezes. Por isso que um resultado cirúrgico, ele não é imediato, ele realmente demora muitas vezes meses. Tá jóia. Depois que esse calo ósseo é formado, o cirurgião pode ter a opção de não operar esse paciente? De não, tipo... Pode. Mas se não tiver alinhado, a chance de você ter sequelas relacionadas a isso é grande. Então, se já tiver, né? O que vai? Professora, tipo, pessoas que quebram e usam aqueles ferros que ficam, é porque quebrou a imagem? Não necessariamente, mas normalmente a fixação externa é quando tem fratura exposta.
que você tem uma contaminação. E lembra que osso, troço, do pedista morre de medo. Então você não pode fazer, é uma fratura que não é tão simples, que só o gesso vai dar conta. Muitas vezes pode ser que é uma fratura cominutiva, que é uma fratura mais complexa, ou porque é uma fratura exposta, que chegou a fazer assim para fora da pele. E você precisa de uma fixação mais rígida, que se não fosse exposta, seria, por exemplo, um placa e parafuso, seria uma haste intramedular. Mas como teve a contaminação, é necessário fixar de uma forma que você não vá no local da ferida contaminada. Eles colocam os fixadores externos. Eu matou. Vai falando o nome do grupo? Ana Beatriz, Ana Luísa, Amanda Braga, Everton Miranda, Isabela Sen, João Vitor, Maria Eduarda, Maria Elza, Ricardo, Vai lá, Vinícius. Tarcísio, O que foi? Tá conseguindo projetar, não? Tassiane Olá. Não, mas tá cortando. e Vanessa. Vanessa? Isso. Fala de novo, eu vou chamar só para eu ver os rostinhos, só para eu ir fixando ainda, que eu ainda estou em fase de fixação com vocês. Quem que é a Ana? Beatriz? Ela veio antes. A Ana Luísa? Amanda? O Everton? Isabela? Professora, tem duas Amandas. Gente, esse povo que falta no dia da apresentação do próprio grupo, só Jesus na causa, né? Depois não tem prevenção, João Vitor, a Maria Eduarda. Professora, eu tenho duas Amandas. A senhora colocou meu sobrenome? Amanda B. Maria Eduarda. Nunca consegui achar que a Maria Eduarda era Maria Eduarda. Maria Elza, eu sei. Ricardo, eu sei. Tarcísio. A Tassiane. E a Vanessa. Tá. Eu sei. Cadê ela falar nisso? Pode vir. Ah, tá lá. Ótimo. Peraí, só um pouquinho. Do outro grupo, o resto do pessoal tá. Tadeu, Gabriela Muniz, Eduardo, Cecília, o Eric e a Júlia. A Júlia faltou. Não, mas você já estava anotada. Vai, pode começar. Bom dia, pessoal. Nós somos do grupo 2. Puxando um gancho do que o grupo 1 passou das fases do processo de cicatrização, a gente trouxe um complemento sobre os fatores que vão interferir nesse processo. Então a gente vai avaliar que tem algumas patologias, alguns processos, inflamações e infecções que a gente vai estar avaliando que eles vão causar uma alteração nesse processo de complemento da cicatrização. Como o grupo anterior já trouxe, só para a gente puxar o gancho, então a gente tem 3 fases: a fase inflamatória, proliferativa, a de maturação ou a de remodelamento. Eles bem citaram já cada um deles, mas a gente só vai repassar conforme as alterações que a gente vai estar identificando. Mas a gente vai identificar que esses fatores de inflamação, eles
são avaliados em locais e sistêmicos. As principais formas que a gente vai avaliar eles vão ser em quadros quando a gente vai observar em fatores locais, isquemia, infecção, tanto por técnica cirúrgica, ou seja, um processo pós-operatório, que a gente vai ter influência sobre esse processo de cicatrização, um corpo estranho, ou a própria pressão empregada em determinada superfície, pode ser uma área de articulação, uma pressão em determinado ponto que foi dada, a pressão foi identificada e foi aplicada na superfície. Vocês vão falar isso melhor cada um? Senão eu já comento. Por exemplo, quando vocês pensam em isquemia de uma cicatrização, vamos pensar sempre em uma ferida ou numa cirurgia. Quando eu falo fator local relacionado à ferida, a isquemia pode interferir. O que seria isquemia? O negócio que você falou da bordinha, que tem uma bordinha pode ser, então pode ser uma bordinha que não está bem vascularizada, vai morrer, vai interferir. O que mais? Exemplo de isquemia na ferida. Não chega a sair da ferida, não chega a pessoas que tenham deficiência vascular periférica, e aí entra o anestésico com vasoconstritor, mas aí eu falei para vocês, não é a maioria das pessoas, mas para aquelas pessoas o efeito vasoconstritor pode ser uma interferência de isquemia na ferida. Que mais? De exemplo, só em relação à isquemia, o paciente chocado. Então, às vezes, um paciente, por exemplo, politraumatizado, às vezes ele não vai ter, se ele não fosse um politraumatizado, ou se ele não tivesse chocado, por exemplo, por hemorragia, aquela ferida cicatrizasse bem. Mas ele está chocado, ele sangrou muito, ele está precisando de droga vasoativa, isso vai se tornar essa pessoa sistemicamente isquêmico. E isso pode atrapalhar a cicatrização só por isso. E a gente tem que lembrar que o nosso corpo é perfeito. Toda vida que a gente sofre um choque, ele precisa redirecionar os nutrientes, oxigênio, tudo que tem importante para a região importante. É mais importante intestino ou pele? Então ele vai direcionar a circulação por isso que nossos membros ficam gelados. Para onde é importante? Para as vísceras é mais importante do que para a superfície. É mais importante coração ou intestino? Então, a depender do choque, a circulação esplênica, que a gente chama a circulação intestinal, ela começa a ficar de lado, frente ao coração, por exemplo. E é mais importante o coração ou o cérebro? Então, o nosso organismo consegue, de uma forma primária, pelo menos, não é sustentado, por isso que as pessoas morrem, por isso que a gente precisa da droga vasoativa. Ele consegue, no primeiro momento, fazer esse direcionamento de acordo com a necessidade, tá? Técnicas, infecção todo mundo compreende, né? Que ela vai atrapalhar ali, que ela vai prorrogar, ela atrapalha no sentido de prorrogar aquela fase inflamatória. A fase inflamatória a gente viu que ela ia até uns 14 dias, né? Só que se a gente prorroga essa fase inflamatória, se tem infecção, vai ser prorrogado e isso vai ter problemas relacionados a isso. Técnica cirúrgica. Como que a técnica cirúrgica poderia interferir na cicatrização? Isso seria aquela ideia da minha concepção, onde a gente tem um procedimento e a gente deixa, no caso, por exemplo, cicatrização em segunda intenção. A gente fala, por exemplo, uma cirurgia para... A fasciotomia. Isso. Sim, mas mesmo você fazendo uma cirurgia programada, por exemplo, vamos abordar a mesma ferida, vocês e eu. A técnica teoricamente é a mesma, mas a ferida vai cicatrizar igual? Por quê? Por conta disso, por isso que inclusive um cirurgião no início de carreira, a cirurgia dele é uma, e por isso que daqui, sei lá, 100, 200 cirurgias depois, a cirurgia é outra, apesar de teoricamente ser a mesma técnica, a mesma pessoa. Até pelo trauma embutido na tua cirurgia. Então, trauma tecidual, a técnica cirúrgica, a velocidade de execução, isso tudo interfere no processo de cicatrização.
o quanto um cirurgião pega no retalho, pega no tecido, fica amassando lá com a pinça, ou demora, se usa bisturi elétrico, se usa bisturi frio. Então, a técnica cirúrgica interfere na cicatrização, porque quanto maior o trauma, quanto mais invasiva a cirurgia, maior a resposta cicatricial. Tá? Por isso que uma cirurgia por vídeo é menos agressiva do que uma cirurgia aberta, o tamanho da incisão, trauma cirúrgico é menor. Corpo estranho. Nosso organismo não quer corpo estranho. Então, toda cirurgia que tenha corpo estranho, inclusive isso muda a técnica. Por exemplo, se eu faço muitas ligaduras com um fio absorvível, eu tenho muita resposta tecidual à absorção daquele fio. Então, aquele fio é corpo estranho. Então, a gente evitar ligaduras ou deixar fio em excesso na hora que vai cortar o fio. Às vezes o aluno começa lá a operar comigo e aí corta um fio muito grande. Cada ligadura dessa é um fio, é um corpo estranho que vai sofrer um processo inflamatório. Então, se a gente deixa fio desnecessário por trás, é mais tecido, é mais corpo estranho para fazer isso. Então, até uma simples ligadura vascular ou a escolha do fio, ele é mais reatogênico, menos reatogênico, interfere aí. É corpo estranho o fio, tá? Edema, pressão tecidual elevada. Então, pressão tecidual, por exemplo, o próprio curativo. Então tá tudo bem, tudo lindo, aí tu faz um curativo apertado demais. Aí quando tu vai abrir em 24 horas, tua ferida tá preta. Se for um retalho. Então, essa pressão no curativo, nas primeiras 24 horas, 24, 48 horas, lembra que a maior fase inflamatória é a fase aguda da inflamação? Então, se você às vezes faz um curativo e às vezes na cirurgia nem ficou folgado, mas durante essas horas próximas de 24, o edema do trauma piora e você deixou aquilo ali apertado, o paciente não é orientado para... Enfim, o paciente não tem muita noção às vezes. E o próprio edema tecidual te piora uma isquemia no local, então tem que ter essa percepção por conta disso. Uma sutura apertada demais, tem que lembrar, pressão, não deixa de ser pressão tecidual. Então, vai atrapalhar a cicatrização também se ficar apertado demais, porque apertado demais aumenta a pressão, que diminui a vascularização. Então, uma coisa está relacionada à outra, a isquemia também. Tá? E por conta dos fatores sistêmicos, quando a gente for analisar eles, a gente vai ver que nem todos estão diretamente ligados a patologias. Então, a gente vai avaliar aqui, patologicamente falando, a gente principal deles, a gente tem diabetes, que é um dos principais fatores que influencia esse processo de cicatrização, a gente vai falar um pouco. Mas só para a gente ter uma noção, a gente também pode correlacionar com fatores fisiológicos. Então, o fato de envelhecer, ele influencia nesse processo de cicatrização. E além de coisas não patológicas, a gente tem também aquele processo, por exemplo, da medicação. Então, se a pessoa faz muito uso de corticoides, faz uso de anti-inflamatórios, a gente vai ver aí a questão da atuação dos AINES. A influência desses pontos, eles não necessariamente patológicos, eles também vão estar influenciando esse processo cicatricial. Então, vamos passar um pouquinho sobre as 3 fases, só que dentro do conteúdo das meninas elas passaram como elas funcionam, e aqui a gente vai passar elas com algumas interferências. Então aqui a gente trouxe o exemplo de uma infecção, do uso de medicamentos esteroidais e do processo da diabetes. Mas de forma geral, do processo inflamatório, que é aquele processo da resposta fisiológica do corpo, né, perante aquele trauma. Então a gente já vai ter aquilo que mencionaram, que é uma vasoconstrição, uma coagulação do sangue e uma vasodilatação para aumento da permeabilidade e infusão das células naquele tecido. A gente vai avaliar todo esse processo fisiológico de resposta, né? E dentro das nossas alterações, a gente vai avaliar, por exemplo, um processo infeccioso, onde a gente vai ter a atuação dessa bactéria liberando enzimas, seja uma bactéria, seja por um fungo, a gente vai ter esse processo, mas a gente usa principalmente bactérias. Eles vão estar, tendo a sua degradação, uma atuação por meio enzimático, que vai estar alterando o nosso funcionamento fisiológico desse processo cicatricial, impedindo, por exemplo, gerando um processo inflamatório exacerbado e pode evoluir para casos de complicações e vão fazer com que essa cicatrização ela seja prejudicada. Então a gente pode ter uma cicatrização que demora, a gente pode ter uma infecção, a gente vai ter uma evolução confusa, cirurgia infectada,
O uso de IAs são, eu acho que os esteroides que eles promovem a não inflamação, então se a gente contém esse processo inflamatório, a gente vai conter a própria resposta fisiológica, então a gente vai evitar que a tecido inflame. Ele não vai ter as suas fases consecutivas, inibindo ali aquela ação enzimática, a ação de coagulação, todo o processo, devido ao próprio funcionamento do medicamento. E o clássico da prejudicial cicatrização da diabetes, a principal delas que a gente lembra quando a gente fala de problema cicatricial, a diabetes, justamente porque a gente tem essa demora na cicatrização devido aos problemas glicêmicos. Então a hiperglicemia ela vai afetar todo aquele processo de atuação do neutrófilo e do macrófago, inibindo toda aquela função fagocitária, deixando aqueles resíduos, aqueles acúmulos celulares e também inibindo a ação enzimática do resto dos complementos fisiológicos. E a gente vai ter aquela série de complicações que a gente consegue avaliar depois, como vai ser o famoso pé diabético, aquela série de problemas que a gente consegue visualizar a evolução de um quadro para um processo infeccioso depois que ele não fechou, não cicatrizou, ele vai evoluir para um processo infeccioso, onde a gente vai ter que estar tendo outras medidas prevencionistas. Não é qualquer diabetes que interfere na cicatrização, tá? Não é porque a pessoa é diabético que não vai cicatrizar. É o diabetes descompensado, não controlado, que infelizmente boa parte dos pacientes não é controlado, tá? Por isso que o controle antes da cirurgia é importante, durante, interna, fica lá fazendo a glicemia e depois, que a cicatrização ela não vai não sei quanto tempo. Então não dá para a pessoa sair do hospital e esquecer que precisa controlar o diabetes, tá? Bom, vou falar sobre a fase proliferativa, como já foi explicado no anterior, quando tem um tecido formando um novo tecido. Os fatores que podem influenciar que não ocorram da mesma maneira, como o João já citou anteriormente, é a parte de infecções, que podem interferir na cicatrização, pois pode prejudicar essa proliferação celular. Não é porque a ferida ela já vem, digamos assim, vou falar bem pejorativo, já tem aquela casquinha que significa que já está tudo tranquilo, que ela não pode ter uma infecção novamente e acabar piorando toda a situação do processo de cicatrização, certo? As infecções cruzadas, que ocorrem em grande maioria no ambiente hospitalar, também podem interferir por questão de que o corpo vai acabar focando na infecção do que no processo de cicatrização. Como também já foi dito, medicamentos corticosteroides, eles vão fazer com que não ocorra, de certa forma, um boa desenvolvimento dos vasos sanguíneos nessa cicatrização, como a gente tem ali o exemplo da prednisona, que são usados para reduzir o processo inflamatório. É igual naquele exemplo, o corpo ele começa o processo de febre, a pessoa vai lá e toma dipirona, o corpo está tentando resolver o BO, vai lá e paga o BO. E o outro exemplo é a malnutrição, onde você está deficiente de vitaminas e minerais que são bem, digamos assim, indispensáveis para o processo de cicatrização, aí a pessoa vai lá e acaba me sintomas de fritura e carne de porco, que é bem, vamos dizer a minha avó, fica comendo remoso aí na ferida, não vai cicatrizar direito, aí não vai dar certo, beleza? E até a falta de comer também atrapalha esse processo de cicatrização. Aqui a gente tem duas feridas. Não é porque que está assim, gente, que vai, digamos assim, já está tranquilo. Porque tem muita gente que está aqui, não, já está de boa, já pode seguir o baile. Mas do jeito que ainda está aqui, a gente ainda está muito suscetível a um processo de reinfecção, o que também pode acabar dificultando toda a finalização do processo de cicatrização. Fase de remodelação. A gente tem as infecções novamente,
E aí, todo mundo já falou, as infecções dessa fase também podem retardar a cicatrização, pode causar degradação do colágeno, desinformado, enfraquecendo a cicatriz que está fazendo formar. Aí a gente tem a exposição solar excessiva, que ela pode levar a uma cicatriz hipertrófica ou queloide, que é o que o Loreto vai falar daqui a pouco, e dando aquele aspecto mais escuro na cicatriz. Eu trouxe aí só para vocês verem que fica mais escurinho, vai ficar mais ou menos assim. E o tabagismo. A nicotina e outros componentes do tabaco podem causar vasoconstrição, reduzindo o suprimento de oxigênio aos tecidos. Além disso, o tabagismo interfere na produção adequada de colágeno, resultando em cicatrizes de má qualidade, que é o que a gente vai ver aqui. Essa moça ela fez uma esterectomia e mais uma outra cirurgia que eu não lembro. E ela era tabagista, obesa, o que também interfere na cicatrização. E aí ela foi ao médico novamente para ver o que tinha acontecido e ela foi orientada a parar de fumar, a perda de peso, a fazer uma dieta e procurar ajuda psiquiátrica porque ela também tinha transtorno bipolar e uso de múltiplos medicamentos. Aí eu vou falar aqui nesse queloide para cicatrização hipertrófica. Aqui eu trouxe através da cicatriz, né? E aí você tem a atrófica, que é a que a gente mais vê em acnes um pouco graves, né? Dependendo do grau de acne que a pessoa tiver. A queloide, que você vê ela que é um crescimento exacerbado. A hipertrófica, que ela é um crescimento, só que limitado à lesão. A de contratura, que é aquelas de queimadura, quando a pessoa tem uma queimadura muito grave, né? Ela fica mais. Tipo, ela não fica nem da cor da pele e ela fica também tipo, meio que puxando a pele. Um pouco diferente dos animais, né? E a monotrófica, que é a normal. Aí aqui a gente tem o queloide. O queloide nada mais é do que uma cicatrização com a resposta exacerbada. Ela vai ter um aumento na produção e na deposição de colágeno. E esse aumento ele é gradativo no decorrer do tempo. Então isso quer dizer que dependendo da lesão da pessoa, ela pode ir e vai crescendo com a vida da pessoa. Aí chega um ponto que ela tem que fazer a remoção dela, dependendo se estiver atrapalhando. Só que aí entra alguns fatores que interferem nessa cicatrização e interferem para a pessoa e ajuda a proliferar essa cicatrização. Que aí entra resposta exacerbada, doenças genéticas, porque tem pessoas que têm uma predisposição maior de queloide, eu até esqueci, acho que é uma doença genética, que tem muitas pessoas que qualquer corte ela não cicatriza, vira queloide para elas. Aí elas têm que fazer os tratamentos com o decorrer do tempo, que aí entra os tratamentos, né? Radioterápicos, que aí você vai fazer a remoção e a radioterapia no local. Você vai ter o tratamento corticosteroide, que você também faz a remoção do queloide, né, e faz o tratamento e a aplicação do corticosteroide no local da lesão. Aí você vai ter, dependendo do tamanho do queloide, você vai ter tratamento de pressão, que aí você vai fazer é como se fosse uma bondagem, um curativo, que vai aumentar essa pressão em cima do queloide, para não deixar ele nem crescer e ele ficar mais sensível, ficar mais, não é flácido, é como se ele ficasse mais da pele, porque um queloide ele fica duro, enrijecido e ele também pode causar dor na pessoa. E aí você ainda vai ter tratamentos como criogenização, que fala. Crioterapia. Hã? Crioterapia. Que é a de frios que você vai colocar para esse. Que aí você vai colocar altas temperaturas em cima do queloide para você matar ele. Por quê? Porque o queloide, além de ter a proliferação exacerbada de colágeno, que é do fibroblasto,
ele também tem neurogênese, ele vai fazer formação de vaso, por isso que ele tem esse crescimento espontâneo, ele continua crescendo. E o queloide você nunca vai ver ele regredir, ele não diminui, ele pode estabilizar ou aumentar de tamanho. E aí tem as principais causas, né, de queloide, são lesões cutâneas, cirurgias, queimaduras, acnes graves, que pode fazer aquela coisa que eu falei, e os piercings, que são os principais formadores de queloides em algumas regiões, como orelha e regiões do abdômen. Aí aqui a gente tem Aí aqui a gente tem formação de queloide devido ao uso de piercing ou brincos, né? Que aí fez uma resposta exacerbada. E aí você vê que a maioria dos queloides, o ponto de incisão dele, a fixação dele, é só o local da lesão. Que nem, ó, se for um corte, como o dela aqui, ó, foi um furo do piercing, que é posterior, parece mais ser posterior, né? Vai ser só o local da lesão que ficou. Então, tipo, aonde o queloide cresceu, ele tampou por fora, mas ele não está unido, é somente no local. Essas remoções de queloide, você tem que fazer uma infusão, se eu não me engano. E, tipo, o cirurgião toma todo o cuidado para não aumentar a ferida, e sim depredar o queloide no local da ferida. Se ele tem uma ferida tipo, de abertura de 1 centímetro, ele tenta depredar o queloide que está ali nessa ferida de 1 centímetro. Que por causa que se ele aumentar essa ferida, o risco é maior ainda de aumentar o retorno do queloide. E aí as regiões mais acometidas são orelhas, tórax, ombro, abdômen e algumas outras que é mais genética, né? Que é joelho, essas regiões assim. E aqui você tem uma que é a região de ombro, ela está bem avermelhada, que é a característica dela, mais avermelhada e mais, uma cor mais diferente da pele. E elas são mais densas, mais duras, enrijecidas, que causam dor na pessoa também, dependendo do grau do queloide. E aqui você tem a característica dela da lâmina, que você vê que tem muito colágeno, aparência de colágeno, só que ele perde a questão de células, ele não tem tanta célula. Então você vai ver vasculatura, que é para irrigação, porém você não vê tantas células do tecido normal da pele. Você vai ver mais queloide, mais colágeno, né, sangue e algumas células inflamatórias. E aí vem a cicatriz hipertrófica. A cicatriz hipertrófica, ela tem as mesmas características de um queloide histologicamente, porém o que diferencia dela é o seu limite. Então uma cicatriz hipertrófica, ela nunca vai ultrapassar o limite da lesão. Ela vai ficar limitada. Só que elas podem ser abauladas, um pouco mais alto que a pele em si, e com a coloração diferente. Ela sempre vai ser um pouco mais escura, mais avermelhada também. E elas causam coceira e desconforto também. E aí você vê ó, que as mais comuns, né, de cirurgias e algumas lesões que a gente tem, né, principalmente quem é criança, vai ter bastante. E a característica diferencial dela da histológica, que é você vê essa camada aqui, ó, que é onde vai a camada mais superficial da lâmina. Ela vai ficar um pouco mais acima da pele, né, da epiderme, que ela vai fazer esse abaulamento, e ela vai ter uma coloração mais forte, totalmente diferente da coloração da pele. E ela tem células, vascularização, tudo também, só que essas células não causam o aumento da cicatriz, né, ela fica limitada. Por causa que ela também, o processo inflamatório dela, que persiste nela, é menos exacerbado do que no queloide. Por isso o queloide ele mantém o seu crescimento. E aí, eu tô triste comigo por não ter filmado ontem. Porque foi bonito. Tirei só foto depois o paciente assistiu, pediu para filmar e eu, não, deixa quieto. E tinha foto da cirurgia, poderia ter filmado a cirurgia inteira.
esse rapaz, o que tem a ver comigo, né? Nada. Por isso que eu falo que eu não devia nem ter me metido, mas ele operou comigo no início do ano, que ele tinha um tumor submandibular. Um rapaz negro, né? A maioria das pessoas que tem queloide é relacionada à raça, mas pode ter pessoas de pele clara que também tem queloide, tá? E teoricamente ele tinha cialolitíase, que é um cálculo de glândula salivar, ou seja, você pode ter inflamação da glândula de saliva relacionada a cálculo, mas pode ter infecção da glândula de saliva simplesmente porque não bebe água direito, que é uma glândula que tem relação com a boca, porque tem contaminação e ela ainda age contra a gravidade. Então você pode ter inflamação dela, viral, bacteriano, e a princípio seria por cialolitíase, né? E foi para cirurgia para tirar a glândula. Na cirurgia, gente, foi duro. Tinha fibrose na cirurgia, era estranho. Só que às vezes o próprio processo inflamatório crônico deixa a glândula assim. E isso aumenta o risco de lesão, porque quando eu vou tirar submandibular, ali passa o hipoglosso, que mexe a língua, ali passa o nervo lingual, que dá sensibilidade e gustação de parte da boca. Ali tem artérias, vasos, enfim. E aí aquele negócio grudado, aquilo ali cirurgicamente foi difícil. E pode inclusive comunicar, se a gente vai pelo pescoço, comunicar com a boca não é bom, porque daí você deixa uma comunicação de boca com o pescoço que piora o risco de infecção, né? Então foi uma cirurgia difícil, que me chamou a atenção. E aí quando ele retornou no pós-operatório, com aquilo muito inchado, e no exame intraoral e na cirurgia, eu não fiz o exame bidigital para não contaminar, mas na cirurgia eu tirei o que eu conseguia. E quando ele voltou, que eu fiz o exame bimanual, né, mão no pescoço e mão por dentro da boca, eu senti um caroço lá dentro da boca. Gente, será que eu não tirei? Será que eu deixei o cálculo para trás? E fiquei com aquilo encafifado. E ele, doutora, tira isso pra mim, tá doendo, não sei o que, isso me incomoda muito. Eu tô deixando de mostrar minha mão, as pessoas ficam perguntando. E isso foi ontem. E isso cresceu em relação, isso aqui é antigo, foi, sei lá, de um ferimento que ele teve, e tem crescido, assim, do período que eu acompanhei ele, cresceu. E ele me perturbando para eu tirar isso, isso é tranquilo de tirar, não sei o que, rarará. E aí ontem ele apareceu, tá bom, vamos tirar. Fiz ele comprar triamcinolona, que é um corticoide injetável, que poderia por si só ser uma forma de tratamento, mas que não resolve queloide desse porte. E aí, eu nunca tinha feito esse tipo de tratamento porque simplesmente não tinha rolado de aparecer um paciente com queloide para mim, especialmente em região de cabeça e pescoço, que tem uma certa proteção. E porque esses pacientes normalmente, como é questão estética, muitas vezes vão para o pessoal da classe, né? Eu fiz uma vez com radioterapia, com beta-terapia, uma moça jovem que fez cervicotomia para esvaziamento cervical por câncer, e ela evoluiu no pós-operatório com aquele colar horroroso de queloide. E aí a gente ressecou a ferida cirurgicamente e ela foi na sequência fazer a beta-terapia. Fica bonito? Você troca isso aqui por o mesmo colar queimado, por uma pele queimada. Ele até mostrou uma foto parecida com a queimadura. Então não fica bonito, tá, gente? Só que isso aqui coça. O paciente fala, nossa, isso coça muito, não para de coçar. Que é uma coisa do processo de cicatrização, tá? Toda cicatriz coça. Todo mundo que já teve um corte de cicatriz aí lembra que isso coça, tá? E o queloide é uma cicatrização que nunca para. Então ela é uma coisa que coça, que dói e que é duro. Você pegar aquilo ali, sabe aquelas bolinhas que criança brinca assim, ó? De jogar, é mesmo que tá apertando uma bolinha daquela, dura. E assim, eu nunca tinha feito, mas eu sei que a literatura fala que o queloide, você provavelmente ele teve um corte linear aqui. E aí tá vendo como ela ficou gorda mais aqui e aqui nem tanto? Por que será que aqui ela ficou mais gorda e aqui nem tanto? Corte mais profundo? Eu acredito que é por conta da região de tensão, ó. Aqui, ó, pele sobra.
pele sobra. Aqui, pele não sobra, região de dobra. E uma outra coisa que eu perguntei para ele ontem, você anda de moto? Ele anda, ele vai andar de luva o tempo todo. Ele não falou que o sol interfere? Interfere. E região de dobra, ele fica com essa mão quieta e coberta. E, doutora, quanto tempo? Uma semana? Um ano. Porque o queloide, sabe quando ele surge? A ferida você faz linda. Sabe como é que ele surge? E aí, moço do queloide, quando que o queloide surge? A partir do terceiro mês. Tá tudo lindo até que o terceiro mês, bum! Tá? É a fase do surgimento da cicatriz hipertrófica do queloide. Então não termina no pós-operatório imediato. E mais uma prova de que isso é inerente à cicatrização da pessoa, não tem nada a ver com a técnica cirúrgica. Agora é claro, o paciente que tem queloide, eu vou usar um fio absorvível? De jeito nenhum. Então pode ser plástica. O paciente falou, eu tenho tendência a queloide, nylon. Vai tentar botar o mínimo de fio possível e fio que você não remova, inclusive. Mesmo que eu fosse intradérmico, com nylon para tirar, para não ter o mínimo efeito de reação tecidual no local. Então, esse queloide ontem me deu um pouquinho de trabalho, porque, então, primeira coisa, como que eu resseco ele? Acompanha lá, ó. Dá vontade de vir aqui e tirar tudinho, né? Que nem uma lesão de pele, nem um câncer. Não pode. Porque eu vou estimular um novo queloide que cada vez que você tira a lesão inteira vai aumentando, vai se estendendo, né? Então, eu tenho que vir assim, ó, levemente deixando a bordinha dele. Eu tenho que deixar parte dele aqui, ó. E o queloide, ele é cutâneo, ele não invade. Então, embaixo, logo depois que eu tirei ele, eu delimitei a face da mão aqui, via certinho a face, o músculo embaixo. É que nessa região aí não tem praticamente subcutâneo, mas se tivesse ia ter a gordura. E ele não invade, então não é uma lesão oncológica, né? E ele vai poder fazer as atividades normais dele? Não, né? Ele é serviços gerais, ele que lute lá no trabalho dele, como é que ele vai resolver, não. Sei que a minha parte eu já fiz, dei o atestado dele. Mas é um problema, que é um problema real. O cara trabalha com serviços gerais, trabalha fazendo esforço, mas, ó lá, então foi aqui, ó. Aqui, né, eu tirei deixando a margenzinha aqui. E é claro, aqui também era, tá? Só que aqui eu só injetei a triacinolona. Como era menor, e esse aqui era o problema maior, aqui eu só injetei triacinolona e aqui eu ressequei. Só que quando eu cheguei aqui, eu terminei uma ferida que era assim, um C. E quando eu fazia assim para fechar as bordas, além de ter tensão, que era uma região mais larga, de punho, puxa aí no punho. Lembrando que ele já tinha um defeito 2 centímetros. Então, fica uma tensão. E ó, é uma tensão. Puxa o punho aqui de vocês e faz assim, ó. Não tem tensão? Então, esse é um problema que eu sei que ele vai recidivar alguma coisa. Mas, o que eu estou me precavendo? Então, assim, eu tive que aumentar essa incisão muito pouquinho aqui. Tipo, para ela ficar bonita, linear, eu teria que ter feito isso aqui, ó, se fosse câncer. Eu ia vir até aqui, ó, tirar um triângulo de Burrow para eu transformar essa cicatriz para tirar a orelha. Se eu só for dar conta aqui, fica uma orelha de cachorro. Só que se eu vou avançar demais para cá, eu crio um problema para ele. Então, eu avancei só um biquinho de nada para eu acomodar melhor essa incisão. E tirei esse segmento aqui de queloide, de borda inteira, né? Então eu criei, eu até provei a resposta da minha teimosia. E infiltrei na borda residual a triacinolona. Então ontem eu infiltrei uma primeira vez, mas provavelmente depois que ele cicatrizar, eu vou, ainda tenho a medicação para mais quantas aplicações eu quiser. Mas e a gente vai aplicando o corticoide. Então eu posso, como abordagem do queloide, por exemplo, esse que não está tão grande, fazer só a triacinolona. Se for fazer a beta-terapia, tem que ressecar a lesão, como eu fiz também. Resseca. Na verdade, não é tratamento do queloide, é evitar que o novo surja. É tentar bloquear esse processo cicatricial.
superficial. A triancinolona nos pequenos talvez regrida um pouquinho, mas nesse aqui não faz cosquinha. Tanto na queloide quanto na cicatriz hipertrófica seria o mesmo procedimento? Então, a cicatriz hipertrófica é diferente, porque ela não é um queloide. Então, a pessoa que tem cicatriz hipertrófica, ela não vai ter queloide, ok, mas é feio mesmo assim. Aí quando a pessoa pensa, eu quero uma cicatriz estética, tem que saber que aí a cicatriz hipertrófica, você, se for abordar, você vai tirar ela inteira. Mas saiba, sempre você vai ter um risco adicional de tê-la de novo. E aí a gente vai perdendo tecido ali, dependendo da região, você não tem tecido para ficar puxando. E os mesmos fatores que levaram ela na primeira vez podem causar ela de novo. E aí, assim, o que muda? Por que a aula deles foi fatores que interferem na cicatrização? Então, será que a cicatriz hipertrófica, o queloide não, porque é inerente ao indivíduo. Aí não tem conversa, é tirar com a borda, nunca vai ficar lindo. E eu não tirei nem a foto do resultado final, ficou lindo. E a próxima, quando ele voltar, eu tiro. O Gabriel do quarto ano estava junto. Ela vai ficar na cabeça dele e na minha só. Mas o paciente estava assim, deixa eu filmar. Não, mas foi bem legal, porque deu para ver o leito certinho e a borda elevada, sem retirar tudo. E deixei até o Gabriel brincar depois com o resto do queloide. Eu cortei pra você ver, era duro, o bisturi quase que não cortava, botava força mesmo. E para injetar o corticoide, eu peguei uma seringa de 20 com agulha de insulina, com aquele Numlock, que é a cor da seringa, e chega o meu braço tremia de tanta força que eu fazia e não entra. Você tenta, parece que você está botando ali numa pedra, não vai. Tá? E tem que ser assim, porque senão, é por isso que ele fala, quando ele falou de que amoleceu o queloide, até para a gente conseguir fazer uma infiltração, se ele tiver amolecido é melhor. Então assim, hoje não existe nada para tratamento efetivo de queloide. Por isso que não tem, você entra na literatura, vai ter gente que vai fazer crio, vai ter gente que vai fazer triancinolona, vai ter gente que vai fazer cirurgia, vai ter gente que vai fazer a radioterapia. Nenhum é perfeito. E todos é só para diminuir, não é estética aqui. Aqui é questão de dor, é funcional. E ainda tem um autor que traz que você pode fazer qualquer procedimento, que não adianta e também não é qualquer procedimento que vai servir para qualquer um também. Tem essa questão também. Então, se a pessoa tem histórico de uma cicatriz, não inventa. A criatura, eu já tenho um amigo do meu esposo que sabia que tinha queloide para fazer tatuagem. Ficou uma bosta. Qualquer trauma pode potencialmente fazer um queloide, ficou horrível. E outra coisa, em relação à hipertrófica, a única paciente que eu topo e falo assim, não, vou melhorar a tua cicatriz, é o paciente que teve algum problema durante a cicatrização. Por exemplo, ferida traumática. Então, se eu tenho uma cicatriz feia de uma ferida traumática, será que não foi uma região de tensão, onde a pessoa não fez o repouso adequado, que teve infecção, que foi uma cicatrização de segunda intenção? Essa cicatriz vale a pena abordar, é diferente. Agora, foi queloide mesmo, aí não adianta você ficar brigando. No máximo, o que dá para fazer? Uma cicatriz programada. Então, eu tenho uma paciente que vai operar, que eu sei que ela tem cicatriz hipertrófica, eu já tomo algumas medidas. Então, começa pelo fio. Depois, usa fita de silicone. Esse paciente vai ter que usar também. A fita de silicone é isso aqui. Aquela cicatricura, professora, adianta? Isso é caro, tá? O que tem na literatura realmente falando sobre vantagem no tratamento. E agora? O que esse treino quer abrir? Essa
fitinha aqui? Não. A primeira ali, Mas eu queria essa aqui. Isso aqui, gente. É uma fita de silicone mesmo. E o efeito dela eu não sei explicar direito agora. Eu já estudei uma vez sobre isso, mas agora eu não sei. Mas é simplesmente o fator de oclusão. É fazer realmente uma pressão continuada sobre a ferida, e esse seria o fator benéfico. E por isso tem que usar ela após a cirurgia, por no mínimo 6 meses, 24 horas por dia. É o trabalho que dá. Porque ela vem uma colinha, mas essa colinha rapidamente solta. E aí eu falo para a pessoa usar e colocar uma fitinha, stero strip, uma coisa em cima. Esse paciente, ele vai usar e mais a luvinha. Para tentar evitar que suje. Então eu tive uma paciente negra que tinha queloide, usou e ficou perfeita a cicatriz dela. Mas ela usou bonitinho. O problema é a pessoa usar isso aqui direito. Especialmente porque eu falei, dá 3 meses, não tem nada. Aí deu 3 meses, e aí quando dá 3 meses a pessoa já relaxou, não vai dar nada não. Aí quando vê, deu. Então tem que usar mesmo, é um saco, e é a única coisa, e é preventiva. Então isso aqui é melhor do que pomada de corticoide. O que a pomada de corticoide pode fazer? Principalmente é melhor para hipertrófica. Isso tem algum efeito em estria? Não, por quê? O que é estria? Hã? É uma cicatriz atrófica. E é o que eu queria mostrar aqui. É o contrário do queloide. Isso aqui é tudo atrófico. A cicatriz atrófica. Tá vendo? É atrofia. É aquela cicatriz que ficou fina. Depois, se o pessoal quiser ver remoção de queloide, só entra no YouTube, escrever Rainha dos Cravos Queloide. Aí tem um cara lá que tira da roupa com macete, tem um que é na. Sério, tem um que é na região, acho que. O que é atrófica? Ah, não. Aqui, ó, isso é uma cicatriz atrófica. Não parece uma grande estria? A estria, ela é uma cicatriz atrófica por estiramento, por esgarçamento da pele. É exatamente o contrário. Por isso que os bioestimuladores de colágeno melhoram o aspecto de estria, porque você preenche com estímulo de colágeno. Mas é procedimento estético também, Mas eu queria achar aqui. Poxa, o colega não mandou uma vez. Meu Deus, porque sim, atrofia pós-uso de triancinolona. Ó, laser fracionado e drug delivery. Isso aqui é o tratamento de uma Isso aqui é um queloide já hipertrófica. Pra mim isso aqui pra mim é um queloide. Tratado com laser e triancinolona. O que vocês acharam? Razoável, né? Ficou esperando mais. Melhorou, vai, melhorou. Tá vendo, Carol? Quero tentar achar outro. A minha cabeça aqui, Ó, assim,
Melhora, mas tá vendo que nunca fica 100%. Esse deu uma melhoradinha. E a única coisa assim que tem descrito é essa triancinolona para medida aqui, ó, fazendo a triancinolona, exatamente assim. Vamos ver se ele mostrou o pós isso aqui. Mas penetra direto, tipo, dentro da pele ou só na região da queloide? Só no queloide. Se você depositar a triancinolona fora, vai causar atrofia. Era isso que eu queria mostrar. Teve um caso um dia desse que um colega plástico me mostrou, que é um grupo que mostra só complicações. A pessoa fez um botox, 10 picadas na testa. E ela fez uma reação inflamatória desse botox. Não se sabe se foi reação autoimune, se foi infecção secundária, não sabe. Só fez a reação inflamatória. Ele se desesperou, não meu colega, a pessoa se desesperou e fez o quê? Ficou triancinolona em cada, porque estava calombinhos de inflamação. Aí ele pegou e picou triancinolona em cada calombinho daquele. Ele fez atrofia cutânea e essa atrofia do corticoide é definitiva, não tem o que fazer. E aí a pessoa mudou, parecendo um chifrinho, os calombinhos, ficou vários buracos na testa da pessoa. Na testa. Não tem o que fazer com isso. Sim, na verdade o grupo era de nanofet. Que nanofet é um tratamento com uma gordura que tem assim, é o que tem em alta hoje em tratamento de estética e reconstrutivo também, que é o uso da gordura. E aí era um tratamento com nanofet mostrando como melhorou. Mas assim, tem muita gente que não sabe lidar com isso aqui, eu só queria mostrar por conta disso, eu queria mostrar a parte ruim da triancinolona. Que se não souber usar a triancinolona, fica uma bosta. E se não souber tratar isso aqui. Teve um aluno ano passado, um aluno que era do 4º ano, não era do 3º ano passado, ele tinha um queloide no pescoço. Só que não era um queloide grande. E aí, professora, o que eu faço? Você tem que remover isso com cirurgia. Comentei coisa de aluno que chega perguntando assim no corredor. Aí deu um belo tempo, isso foi no 3º, sei lá, deu um tempo que eu fiquei sem vê-lo. E aí um belo dia o pessoal falou, não, ele faltou, e depois ele apareceu com um curativo no pescoço, e eu não dei muita bola para aquilo, e depois ele apareceu depois de uns meses. Aí ele veio com um queloide pior do que estava. Ele, professora, olha só, eu fui lá fazer a cirurgia que a senhora falou, e ficou pior. Ele foi com um dermatologista que não sabia tratar isso, simplesmente removeu todo o queloide por fora, bonitinho, cirurgicamente, só. Então, ele acabou de fazer exatamente o que não é para fazer, retirar toda a lesão e simplesmente também não fazer nada. E aí voltou. E o que eu faço agora? Vai lá nele de novo, sabe? Eu voltei, vai. Tira de novo. Então é isso. Queloide, ou só faz a triancinolona injetável no queloide e só, nunca vai ficar 100% bonito. Não vai, porque quem tem queloide, infelizmente tem queloide. A culpa não é de ninguém, é da pessoa, é do organismo. É algo autoimune. Ou cirurgicamente deixa a bordinha, fecha e tem que ter medidas de prevenção. Uso bonitinho da fita, proteger do sol, retirar a tensão da pele ali. Esse meu paciente, eu falei, imobiliza esse teu punho aí de alguma forma, porque se tu ficar, o troço da moto, moto, sol e outras coisas, vai voltar tudo de novo e não tem o que fazer. Porque cada vez que você retira, né, faz uma cicatrização. E se esse paciente dessa voltar porque ela vai fazer já de novo? Não. Esse daqui eu vou só injetar nele, que eu sei que tem um queloide, além de usar a fitinha, eu vou ficar fazendo a triancinolona local, depois da remoção, porque eu tirei tudo aquilo lá. Ficou só a borda, o leito comprometido, aí nesse leito comprometido eu vou ficar injetando a triancinolona. Se eu injetar a triancinolona ao redor, vai fazer atrofia ao redor. Tá?
Vamos dar um intervalinho, 10 minutos. Mas só tem 10 minutos o outro grupo, o grupo 3 já se prepara aqui, hein? Mas esse caminho da mulher que já nesse caso da senhora que pegou, a senhora tem que tirar, então deixa tudo que é lógico para tirar o também. Sempre troca. Só que aí foi tensão. Mas sabendo que dá para tem a questão do restaurante, então se não cuidar, aí vai pro médico. Eu acho assim, dá um trabalho, mas vale mais. Ainda mais aí, sabe o que? A brincadeira com a mas isso aqui não é de metrô. Ela só fez uma brincadeira na mente à prova. Ela é fina. Como é que você deixa o mercado aqui? Então, eu sei que a pele esse aqui também, ó. É realmente não. E ela tem uma maior. E hoje ela faz então, mas aí tem evolução das cicatriz. Você tem uma cicatriz traumática, né? E aí, o passado aí, então não. Se ela for larga, mas ela não ainda viu. É só uma cicatriz larga. Não, muito menos. Ela ficou bem abaulada. Não, foi, ela fez uma luxo que mais você tem uma boa cicatrização. Agora, você não vai ver essa cicatriz. Eu vou ver aqui Eu tinha medo. Aí eu vi também, nesse caso, ele é um delicado. Por quê? Porque o celular é menor? Não, porque você é menor, porque cada um, por exemplo, você quer usar o músculo inteiro, né? Você tem 5 ramos para isso. Você vai fazer a anastomosa 5 ramos, consegue levar 5 ramos? Não. Então, normalmente é bom quando você tem só isso. Porque você já pensou se eu tivesse que usar esse lado, eu ia girar isso para onde? Eu tinha, só se eu não sabia. Esse aqui é o melhor, porque você consegue ter um desvio daquele fetimador. Vocês perderam a aula do Gabriel. Teve a aula da Liga de terça-feira, da Liga de Cabeça e Pescoço Plásticas, e o segundo classe deu aula só de Aí eu também vi esse caso aqui do Superpole, então eu preciso colocar o detalhe tanto no durante quanto no. Então, na prática não, na prática vai para mulher 12 episódios. mas seria essa intenção, mas na prática Quando o doutor liga quando faz esse os menores vão ligar com a parte pequena. Isso aí caiu na minha prova de título de cabeça e pescoço. É um saco, mas cai na prova de plástica, cai. Obrigada. Eu sou apaixonada por acerola, eu tenho pé em casa. Meu Deus, gente, sabe o que é acerola? Meu Deus. É e não é. Se
você for atrás de um rinoplastia, vão falar que é a giba, na verdade. Para a cartilagem. Mas não é um calote que a gente está falando, porque isso aí não foi uma pancada. Isso é. E eu não tinha mas não seria então, assim, eu vou botar uma coisa, mas não sei. Bateu tudo, fechou o olho. Próximo paciente. Mas meu Deus do céu! Só vai falar de ferida que Aí fez cicatriz perfeita. tanto que ficou a bolha. Aí a bolha Sabe feito de. Não, tipo assim, ó, uma ferida. Pois é, mas aí você foi pro sol. Isso aqui foi assim, pra melhorar isso aqui, é a mesma coisa aqui, ó. Não, porque aí você vai criar uma cicatriz, é melhor mas não, ácido eu falo peeling. Ou laser seria mais rápido, né? Não, precisa só protetor solar. Tá usando protetor solar? Para de tentar coisa. Isso aqui é só um extrato forte de tanto que tu traumatizou e pegou sol. Sabe o que funciona? Você está usando no meu filho ácido cloracético, que é o ácido que a gente usa para verruga, quando a criança está com verruga. Eu vi que ele serve para colosidade. Aqui ele vai funcionar. Só que tu tem que usar ele e protetor solar. Um ácidozinho. Só que tem que usar protetor solar. Eu quero fazer de novo até pior. Na minha prova prática, a menina eu vi, eu peguei a solução clínica, né? Aí ela falou, aí eu peguei no ele, o cirurgião italiano, o cirurgião principal que era do lado direito, o auxiliar do lado esquerdo, o também circulante e do anestesista. Só não é, como é que tá pondo? Aí, só que ela não especificou assim, qual que era a cirurgia. Aí ela pois é, mas se é uma cirurgia no reto, eu já vou justamente no aeroporto. Na verdade, você ia lá para baixo, botar o paciente em litotomia para fazer acesso via reto. Mas aí eu errei, aí ela falou, não, é o cirurgião do lado esquerdo, o cirurgião do lado esquerdo e o auxiliar do lado direito, então você errou. Aí eu falei, tá bom. Ela falou, não, mas fica tranquilo, não pode ser. Quem foi a Cícera? Aí eu cheguei em casa e fui pesquisar, porque eu também fiquei confusa. Aí eu fui falar com ela comigo na hora, agora eu nem quando eu mas assim, era pra ser mais, eu queria você tinha que falar comigo, porque aí assim, é o tipo de coisa que nem ela sabe, na verdade. E aí eu... Não, mas é só pra senhora instruir ainda mesmo na próxima prova, perguntar coisa certeira, né? Aí eu fui falar com ela depois, aí ela não, era uma cirurgia convencional, então feita do lado esquerdo. Aí eu falei, mas você falou, ela não, sou uma criança lá tá boa. Eu acho que deu pela vida, tá joia. A próxima vez me fala na hora. Tá bom. Só com seus sentimentos, não choro. Amiga, passou eu, tá no filho todinho. Tudo bem, ele chamando com 15 anos de idade, chamando de papai. Mania, é um filme muito sem lógica, assim, sabe? E o negócio vai, o negócio vem, o negócio vai. Porque o menino morreu com 19 anos. E aí antes ele foi se listar pros bombeiros. E aí antes dele morrer ele falou que queria ser doador de órgãos. E aí ele estava muito bem em casa, do nada caiu. Parece que ele teve um sangramento cerebral. E teve morte cerebral. Aí foi doado os órgãos dele. Aí conta a história de um outro cara, a gente tá falando de conta a história de outro cara
que ele estava quando ele era mais novo, ele teve que tirar o lobo inferior do pulmão esquerdo. E aí ele já estava cianótico, a cor dele mudou, e ele precisava de um transporte. Quando ele estava na beira da morte, o menino morreu, mandou um pulmão para ele sobreviveu. Aí mandou uma carta para a família, foi isso. Só que, tipo, desde sempre já queria ser Dr. York. Quando eu tirar a carteira de habilitação dele, ele já tinha preenchido lá, o Dr. York. O menino é mais antigo, chegou agora, eu já assisti. Acontece lá com aquele novo da jornada dele. Gente, eu chorei tanto. Eu assisti esse filme antigo. Nossa, eu amo uma série que ele fez agora, que é recente na Netflix. Nossa, muito boa aquela série. Só farmácia. Eu morro de falar ele vai falar assim, me chegou mesmo. Eu quero pegar na minha cara. Mandei o direito. Ei, pode pegar agora. Algumas coisas eu esqueci de colocar só. Esqueci de falar só dele, porque não vou dizer que eu falo. Esqueci de falar dele. Entendeu? Já viu aquela frase que quem vence na vida são injustiçados? Professora. Pra vocês, eles gostaram do meu mudar, eu quero saber o que é mais. Só que eu não. Nossa, eu nem sei se essa não é falando. Ah, mas e se amanhã a Julita falar que eu tô passando pro nome do palco? Não, não vou falar mais.